Boa tarde. Nossa filmadora registra resultado de acidente envolvendo caminhão e carro de passeio na MG 188. Homem é atropelado no bairro Alto do Açude. Ladrões param motociclista para roubar moto no bairro Santana. Homem acusado de tentar matar ex-cunhado é condenado. Baixa do Rio São Marcos foi assunto na última reunião na Câmara. A agência reguladora autoriza mais um reajuste de energia. E pesquisadores afirmam que carne vermelha pode aumentar a incidência de câncer de mama. O que acontece? Você vê agora no Jornal da Cidade. Começamos o Jornal da Cidade agradecendo a você que nos escolhe para informar o que acontece. E a estiagem está mudando a imagem de rios e lagos em Minas Gerais. A maioria dos mananciais continua seca por causa da estiagem que atinge a região sudeste do país. Imagens atuais comparadas com fotos antigas mostram como a situação está crítica. Enquanto o período chuvoso não chega para ficar, a população lamenta os estragos deixados pelo longo período da seca. Imagens atuais comparadas com fotos antigas mostram como a situação está crítica. Em alguns municípios, moradores enfrentam a falta de abastecimento de água e o calor permanente. As imagens atuais da represa de Três Marias, na região central de Minas, mostram um cenário desolador. A água da represa baixou tanto que hoje é possível caminhar em parte do fundo da barragem, onde antes os turistas se reuniam para avistar o Mar Doce, como alguns chamam Três Marias. Imagem da represa tirada há 3 anos mostra uma situação completamente diferente. A situação se espalha por outros municípios banhados pelo Rio São Francisco, como, por exemplo, Iguatama. Por causa da seca, o Velho Chico reduziu de uma calha de 40 metros de largura e 40 de profundidade para um estreito corredor de 17 metros. Os rios e lagos da região metropolitana de Belo Horizonte também sofrem com a estiagem e apresentam níveis abaixo do normal. E não é diferente em Paracatu. Lagos e rios como São Marcos do município estão secos e hoje é possível andar por locais onde antes eram tomados por água. Olha, ainda falando sobre a seca, daqui a pouquinho eu tenho uma informação da última reunião da Câmara Municipal em que a baixa do Rio São Marcos foi destaque. Agora, um dado preocupante. O número de incêndios no país em outubro dobrou em relação ao mesmo mês de 2013 por causa da falta de chuva. O número de focos de incêndio registrados em todo o país durante os primeiros 15 dias de outubro mais que dobrou em comparação ao mesmo período do ano passado. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam que entre 1º e 15 de outubro deste ano, o total de focos chegou a mais de 24 mil, resultado 113% maior que o mesmo período do ano passado. Se o ritmo atual se mantiver pelas próximas 2 semanas, o total de focos de incêndio ativos também será maior que os de agosto e setembro últimos. Ao longo de todo o mês passado, foram registrados mais de 43 mil casos. Historicamente, setembro é o mês que concentra o maior número de ocorrências de todo o ano. Segundo o Corpo de Bombeiros, a cada 8 minutos e meio é registrado o início de um incêndio em área de mata. O bioma mais afetado nos últimos 2 dias foi o Cerrado. Ainda falando da temperatura, vamos saber agora como está a previsão do tempo para a tarde de hoje. Segundo a estação Clima Tempo, o dia será de sol e aumento de nuvens com possibilidade de chuva à tarde e à noite, podendo chover 5 milímetros. As temperaturas devem oscilar entre 21 graus a mínima e 28 graus a máxima. Em Vazante, 21 a mínima, 28 a máxima. Em Unai, 22 graus a mínima, 29 a máxima. Em João Pinheiro, 20 graus a mínima, 27 graus a máxima. Em Guardamó, 21 graus a mínima, 29 graus a máxima. Daqui a pouco eu tenho as informações a respeito do julgamento que aconteceu ontem, que o réu foi condenado por uma tentativa de homicídio contra o ex-cunhado.
Mas agora falo pra você da Farmácia do Seu Jeito, a drogaria americana, que todos os meses tem mais de 2.000 medicamentos em promoção. Olha, tem pessoas que a gente conhece, tem aquelas que a gente confia de verdade. Quando se trata de medicamentos genéricos, tem aqueles que você conhece e aqueles que você confia. Mas e quando surgir a dúvida? Vá até a Drogaria Americana, porque genérico da Americana você pode confiar. A Drogaria Americana, a Farmácia do Seu Jeito, tem vários convênios e descontos que podem chegar a 80%. Além de remédios de graça pelo programa Farmácia Popular. Drogaria Americana, a Farmácia do Seu Jeito, está na Avenida Deputado Quintino Vargas, abaixo do Banco do Brasil. Disque Remédios 3671-5555. Vamos a notícias policiais do bairro Chapadinha. Após um adolescente negar a ordem da polícia de parada, ele foi seguido pelos militares até uma residência, onde foi encontrado drogas e aparelhos eletrônicos. Detalhes na tela. O fato se deu na rua Vereador Gidalti Maria dos Santos, no bairro Chapadinha, onde a PM encontrou um adolescente de 15 anos de idade que fugiu e entrou em uma casa onde foi encontrado Kleber dos Anjos Andrade, de 34 anos de idade. No local, os militares localizaram 66 pedras de crack prontas para o comércio, 2 aparelhos celulares, um videogame e ainda R$ 134. No bolso do adolescente foi encontrado a quantia de R$ 455. Kleber e o adolescente foram conduzidos à delegacia. E veja a seguir, nossa filmadora registra resultado de acidente envolvendo caminhão e carro de passeio na MG 188. Homem é atropelado no bairro Alto do Açude. Ladrões param motocicleta para roubar a moto no bairro Santana. Homem acusado de tentar matar ex-cunhada é condenado. E baixa no Rio São Marcos foi assunto ontem na reunião na Câmara. Eu volto já já. Autoelétrica Formigão, a melhor da região. Peças, baterias e serviços em geral com o melhor preço. Rua Ouro, número 18, Amoreiras 2. Telefones 3671-1940 ou 3671-4312. Posto Braspetro. Conta com uma equipe de profissionais pronta para cuidar do seu carro do jeito que ele merece. Localizado no bairro Alto do Córrego. Temos o melhor a oferecer para você e seu veículo. Venha conhecer nossas instalações. Aqui você abastece, troca óleo do seu carro e ainda pode lanchar no Subway. Fazemos parte da rede JB Braspetro, o posto do Paracatuense. Comunicado. A Justiça Eleitoral informa aos eleitores que as sessões eleitorais 52, 53, 54, 153 e 155 da Escola Municipal Lúcia Cruz Gonçalves foram transferidas, nesta eleição, excepcionalmente, para a Escola Municipal Coraci Meireles, situada à Rua Cristal, número 351, no bairro Amoreiras 2. Michel Christian de Freitas, juiz eleitoral. Chega de brincar com a vida, a dengue mata. Você precisa saber e se preocupar com isso. A cada ano, mais pessoas ficam doentes e perdem a vida em função da dengue. E em Paracatu, os números não são diferentes. Mas a mudança está em nossas mãos, começando pela nossa casa. Faça sua parte. Entre na luta para combater a dengue. Ou, infelizmente, ela pode pegar você ou alguém que você ama. Prefeitura de Paracatu. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. E um grave acidente foi registrado ontem, no fim da tarde, na MG 188, que por pouco não terminou em uma tragédia, envolvendo um caminhão e um carro de passeio. Acompanhe as informações repassadas pelo policial rodoviário estadual Luiz Carlos Lisboa, na tela. Os 2 veículos envolvidos no acidente pararam ao lado de um despenhadeiro e livraram-se de uma tragédia. Segundo os condutores, eram por volta das 5h30 da tarde, quando os 2 seguiam viagem sentido Unaí. Neste ponto, próximo ao povoado São Sebastião, o condutor do Fiat Uno foi ultrapassar o caminhão e perdeu o controle da direção. Ele acabou batendo no caminhão, que tombou na pista. A suspeita é que um dos pneus do Fiat Uno tenha estourado. A gente foi acionado aí por volta de 17h30 pela sala de operações acerca desse acidente aqui, a princípio sem vítima.
No local foi constatado aqui que o condutor do veículo Fiat Uno realizava uma ultrapassagem e por motivo desconhecido, a princípio parece que o pneu estourou. Ele perdeu a direção, né, do veículo, abarroou no caminhão, que por consequência veio a tombar e obstruiu parte da pista. Felizmente, ninguém se feriu. Graças a Deus, a princípio ninguém se feriu, os trabalhos de liberação da pista já estão sendo concluídos, né, para que o trânsito volte a fluir normalmente. Era hora de intenso fluxo de veículos, o trânsito ficou em meia pista e lento. E para piorar a situação, este ônibus que fazia transporte de estudantes apresentou problemas exatamente no local do acidente, mas logo voltou a funcionar. E este é um ponto onde é comum ocorrerem acidentes, por isso a polícia pede atenção redobrada, principalmente em horários de pico. Trecho bastante movimentado, né? Horário de pico, entre 17 e 18 horas, o trânsito, veículos oriundos de Unai para os alunos universitários. E a gente orienta que os condutores tenham prudência, né, e redobre a atenção nesse momento aí que o trânsito fica mais intenso. E um outro acidente de trânsito foi registrado agora na cidade. Um homem foi atropelado no bairro Alto do Açude. Detalhes da reportagem de Lilian Derquier. O senhor, já de idade avançada, andava pela rua Severiano Silva Neiva, no bairro Alto do Açude, quando neste ponto resolveu fazer a travessia da via e foi atropelado por um motociclista. A vítima ficou caída ao solo, reclamando de fortes dores no corpo. O condutor da motocicleta fugiu sem prestar socorro. O senhor recebeu os primeiros atendimentos ainda no local por uma equipe de enfermeiros e foi encaminhado ao pronto-socorro municipal. Ele não corre risco de morte. Daqui a pouco tem mais notícias policiais para você, mas agora eu falo da nossa Coopervap. Sexta-feira tem o projeto Gestante Itinerante. As boas ideias vão brotar na sua terra. Você está com dificuldade de preparar alimento para o gado? Venha participar da palestra sobre irrigação no dia de campo e ação itinerante. É nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, na Fazenda Contagem. Qual o melhor equipamento para irrigação? Como utilizar com responsabilidade os recursos hídricos? Manutenção de equipamentos? Qual o melhor capim de acordo com o seu solo? Essas e outras dúvidas serão abordadas na palestra Irrigação de Pastagens pelo professor Fernando França da Cunha. Para quem quer participar, uma equipe sairá da Coopervap às 8 horas da manhã. É nesta sexta-feira, na Fazenda Contagem, próximo ao Rio Santa Isabel. Realização Coopervap. Apoio Sebrae Educampo. E o homem acusado de efetuar disparos de arma de fogo contra o ex-cunhado do bairro Santa Lúcia foi condenado ontem a 4 anos de prisão. O júri durou mais de 6 horas e o réu Alisson Pereira da Silva foi condenado a 4 anos. Inicialmente, a pena será cumprida em regime aberto. Alisson foi acusado pelo Ministério Público de tentar contra a vida de Maurício Lopes Ferreira. O crime aconteceu no bairro Paracatuzim ainda no início deste ano. O autor teria desferido 2 disparos de arma de fogo na direção da vítima, que não chegou a ser atingida, mas afirmou que vinha sendo ameaçada por Alisson. A denúncia feita pelo Ministério Público é de tentativa de homicídio simples, ou seja, sem qualquer agravante no crime. Lembrando que o próximo caso que será levado a julgamento será na próxima sexta-feira, dia 30, também de um caso de tentativa de homicídio. O eleitor que não votou nem justificou do primeiro turno pode votar no segundo turno? Para sanar essas e outras dúvidas comuns do período das eleições, nós preparamos uma série de perguntas e respostas que você começa a conferir hoje aqui no Jornal da Cidade. Acompanhe a primeira matéria da série na tela. O eleitor que não votou e nem justificou na primeira eleição pode votar no segundo turno? Sim, o eleitor pode votar normalmente no segundo turno, mesmo que não tenha votado no primeiro. É necessário justificar a falta no primeiro turno? Sim, pois a Justiça Eleitoral considera cada turno como uma votação. Caso o eleitor não entregue o requerimento de justificativa no dia da votação, ele deve apresentá-lo pessoalmente em qualquer cartório eleitoral ou enviá-lo via correio ao juiz da zona eleitoral onde é inscrito, até 2 meses após o turno da votação. A justificativa é válida somente para o turno ao qual o eleitor não compareceu. Assim, se o eleitor deixou de votar no primeiro e no segundo turno da eleição, deverá justificar sua ausência para cada turno separadamente.
Qual é a punição para quem não vota e nem justifica a sua ausência? Para quem perde o prazo da justificativa, a Justiça Eleitoral aplica uma multa de aproximadamente R$ 3, mas pode ser multiplicada até 10 vezes, de acordo com decisão do juiz eleitoral. Quem deixar de votar e justificar por 3 votações seguidas, lembrando que cada turno é considerado uma votação, tem o título de eleitor suspenso. Daqui a pouco eu tenho as informações a respeito da última reunião na Câmara Municipal em que o assunto em debate foi a seca. Você está precisando trocar os pneus do seu veículo? Vai viajar? Precisa alinhar ou balancear? Você não pode colocar qualquer pneu em seu carro. Na Gran Car Pneus você encontra a revenda Firestone e Bridgestone, os melhores pneus do mundo. Uma equipe altamente treinada para fazer alinhamento, balanceamento, desempenho de rodas, serviço de suspensão completa de carros e caminhoneta, pneus para veículos de passeio, carga, picape e agrícola, equipamentos modernos, espaço amplo. Gran Car Pneus, a mais completa da região, em novo endereço, no bairro Amoreiras 2, na rua Níquel, ao lado da Autoelétrica Formigão. Fale com o grande Fabinho e faça a melhor compra. Gran Car Pneus. E um fato preocupante voltou a acontecer na cidade. Ontem, um motociclista, ele transitava pela rua Doutor Seabra, do bairro Santana, em baixa velocidade. Quando indivíduos mandaram com que ele parasse a moto, descesse do veículo e roubaram a motocicleta. Acompanhe os detalhes na tela. A vítima relatou que transitava em baixa velocidade em sua motocicleta Honda CG Titan, cor prata, quando foi surpreendida por 2 indivíduos, sendo um moreno e o outro de cor clara, que entraram na frente da moto com uma arma de fogo e, sob ameaça, mandaram que a vítima descesse da motocicleta. Em seguida, os autores subtraíram a moto e fugiram sentido o bairro Alto do Córrego. Um dos indivíduos usava capacete de cor prata e o outro sem capacete. Os militares fizeram rastreamentos, mas até o momento ninguém foi preso. Olha só o que aconteceu ontem. Um indivíduo teve a carteira dele furtada no hospital municipal. De acordo com a vítima, um homem de 45 anos de idade, ele estava no hospital municipal devido sua esposa se encontrar internada. Por volta de 10 para 5 da manhã de hoje, ele estava conversando quando foi abordado por um indivíduo moreno, claro, cabelos crespos, baixo, fortinho e usando uma camisa azul, bermuda jeans clara. Se aproximou da vítima e começou a conversar, pediu um cigarro, puxando conversa aqui e outra ali. Aí, em certo momento de distração da vítima, o autor puxou a carteira dele do bolso da calça. Segundo a vítima, lá dentro tinha R$ 1.300 em dinheiro e um aparelho celular. Só que, segundo a vítima, ele só percebeu que a carteira tinha sido furtada depois que o camarada tinha ido embora. Pode entender? Que história, hein? Nesse momento, ele chegou a correr atrás do indivíduo que ele viu que foi embora em direção ao loteamento Jockey. A vítima chegou a visualizar o indivíduo próximo ao supermercado Bretas, mas ele sumiu, desapareceu, escafedeu e ninguém sabe onde ele está. Diante do fato, a polícia foi acionada, fez rastreamentos, mas até o momento não conseguiu encontrar o autor desse furto. Agora, como que esse camarada puxa a carteira do outro, puxa o celular do outro e ele não percebeu? Você poderia estar cansado demais de ter dormido lá na porta do hospital municipal. Não é possível! Veja a seguir, baixa de Rio São Marcos é assunto na última reunião na Câmara Municipal. E ainda, a agência reguladora autoriza mais um reajuste de energia elétrica. Pesquisadores afirmam que carne vermelha pode aumentar a incidência de câncer de mama. Os detalhes já já. É tempo de compartilhar a essência que está em pequenos gestos do seu dia a dia. De dar e receber abraços, distribuir sorrisos contagiantes e de lembrar os bons momentos. É tempo de brindar com quem está sempre ao seu lado, de celebrar a vida de forma única e comemorar com saúde. Unimed Noroeste, avaliada pela ANS como uma das melhores operadoras de saúde do Brasil. Nossa maior conquista é estar ao seu lado. Jornal da Manhã, de segunda a sexta, 7h15 da manhã.
Não deixe que a leishmaniose acabe com a alegria da sua família. Proteja seu animal de estimação e fique longe da doença. Ela é transmitida por meio da picada do mosquito e você pode evitar que isso aconteça. Mantenha um animal em casa ao anoitecer. Use coleiras e repelentes. Limpe o quintal para evitar o acúmulo de mosquitos. A vigilância sanitária também está fazendo a sua parte no combate à leishmaniose. Colabore, participe desta campanha. Prefeitura de Paracatu. Com você, a cidade acontece. A Escola Helpline é o melhor centro de ensino profissionalizante de Paracatu e quer convidar você a aprender rápido. Na Escola Helpline, você encontra curso de informática, gestão empresarial, manutenção de microcomputadores e noções em redes, com os melhores professores do mercado. Tudo com método moderno reconhecido no Brasil. Ligue 3672-4443. Escola Helpline, sua melhor escolha. Tecnologia de qualidade, educação e sucesso. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Por causa do feriado, a reunião ordinária da Câmara, que acontece normalmente na segunda-feira, foi realizada ontem, terça-feira. Nossa equipe esteve lá e mostra o que foi destaque no Legislativo Municipal. Entre os assuntos de destaque está a seca em Minas Gerais. O vereador-presidente Gleuton de Sá alertou sobre a necessidade de economizarmos água. O vereador mostrou imagens da seca em Três Marias e no Rio São Marcos, aqui em Paracatu, que hoje está com a vazão reduzida. Em pontos onde havia grande volume de água, hoje há somente terra. Na tribuna, ele aproveitou para apresentar um projeto de lei que obriga prédios e condomínios a terem reservatórios para captação de água da chuva, para utilização em limpeza e cultivo de plantas. O projeto está tramitando na Câmara. Outra tribuna da noite foi do vereador Joãozinho Contador, que falou sobre a importância do município elaborar um projeto de lei de regularização mobiliária, já que vários imóveis hoje não possuem documentação alguma. Os vereadores sugeriram que a Prefeitura iniciasse um trabalho em conjunto com a Justiça para que os imóveis paracatuenses sejam regularizados com maior facilidade. Olha, e a nova rodada de reajustes obrigatórios da conta de luz foi autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e elevou para 17,63% o aumento médio da tarifa de energia de 68,7 milhões de unidades consumidoras em todo o país deste ano. Acompanhe os detalhes da tela. Os chamados grandes consumidores, como indústrias, tiveram suas tarifas reajustadas em 18,20% na média. Nas residências, a conta de luz subiu 17,41% na média deste ano. A alta aprovada pela ANEEL superou a projeção do Banco Central, que estima aumento de 16,8% nas tarifas de energia neste ano. O resultado final pode ser ainda maior, já que o cálculo considera os reajustes autorizados pela ANEEL para 56 distribuidoras de energia elétrica em todo o país, desde o início do ano. Com a seca, o governo decidiu poupar a água dos reservatórios das usinas hidrelétricas e acionar as termoelétricas, que geram energia mais cara. Praticamente todo o parque de termoelétricas está em funcionamento desde outubro de 2012. Bom, o Banco Central, no último relatório trimestral de inflação divulgado em setembro, ele projetava uma elevação de 16,8% nas tarifas de energia elétrica neste ano. Só que essa foi a quarta previsão e revisão do Banco Central também a respeito do reajuste. No fim do ano passado, a autoridade monetária projetava alta de 7,5%. Aí, em abril, passou para 9,5%, em seguida subiu para 11,5%, em maio para 14% e agora em junho mais um reajuste. Questionado sobre as projeções, o Banco Central informou que suas previsões estão ancoradas não apenas nos reajustes tarifários, mas também em fatores sazonais, como o clima. Além disso, a autoridade monetária considera a inflação de preços livres e a alta de preços medida pelo Índice Geral de Preços, IGP, e também pelo IPCA, Índice Oficial. E também, segundo o Banco Central, ele considera a inflação da energia residencial acumulada de 13,19% até setembro. Resultado, a situação toda é a seguinte: a cada dia que passa, a energia está mais cara e, consequentemente, se vai aumentar a energia para as grandes indústrias,
Não tem como o consumidor residencial se isentar, que para ele também a energia será reajustada, porque aumenta o custo de produção e o produto, na hora do consumidor ir lá no supermercado, vai estar reajustado também. Agora vamos tomar um cafezão. Veja agora um vídeo de como é feito o processo de torrefação do nosso Café Catu. Para uma grande amizade, um cafezão. Para um grande amor, um cafezão. Para uma grande alegria, um cafezão. Para um grande sucesso, um cafezão. Para uma grande família, um cafezão. Para todos os grandes momentos da vida, um só cafezão. Café Catu, seu dia a dia muito mais gostoso. Com o Café Catu a vida fica muito mais gostosa, porque é um café encorpado, saboroso, uma delícia, o preferido da dona de casa e do paracatuense e é aprovado por quem gosta de verdade de café. Que delícia, gente! Experimente também o cappuccino Catu. Vamos falar de saúde? Pesquisadores norte-americanos divulgaram um estudo que estreita a relação entre o consumo de carne vermelha e o desenvolvimento do câncer de mama. Mas aqui no Brasil, especialistas alertam que a carne é a principal fonte de proteínas essenciais para o bom funcionamento do organismo do ser humano. A palavra de ordem, então, é moderação. O brasileiro que não recusa um bom churrasco lota as churrascarias. Ela, que pode ser uma vilã, está presente na dieta da maioria das pessoas no Brasil. O difícil é encontrar quem abra mão de um bom churrasco. Quase todo tipo de alimentação que tiver a carne, a gente degusta ela com o maior prazer. Se estiver tendo café da manhã, isso é bom demais. Mas será que a carne vermelha, tão consumida de norte a sul, é mesmo uma vilã? A carne vermelha é aonde fabrica a massa muscular. É a sintetização da massa muscular. Então, se eu tenho carência de proteína, eu vou ter carências nutricionais enormes. Mas a nutricionista lembra também que a carne pode ser totalmente substituída na alimentação, buscando os nutrientes em outros alimentos. Desde que eu tenha incluso a quantidade certa durante o dia desses outros alimentos. O leite, os derivados do leite, os ovos. Então, a partir do momento que eu tenho essa junção completa, eu não vou ter carência de proteína no organismo. Este estudo americano diz que quem não consome a carne vermelha tem 17% menos chance de desenvolver um câncer de mama. O estudo analisou 88 mil mulheres desde o ano de 1991. A idade das pacientes varia de 26 a 45 anos. Este cancerologista clínico do Hospital do Câncer de Uberlândia diz que a pesquisa mostra um dado que já havia sido observado quando analisado o perfil de consumo de carne nos países desenvolvidos. A gente sabe que 70% dos tumores está relacionado aí ao meio ambiente, tá? E a alimentação faz parte da cultura de cada povo, né? Então a gente tem populações que comem muito mais carne vermelha do que outras, tipo, por exemplo, na Austrália, nos Estados Unidos, na Argentina, em comparação com o Brasil, que tem uma ingesta menor. Nesses países com alta ingestão de carne vermelha, a incidência de câncer de mama é maior. O médico lembra que a melhor prevenção ao câncer é adotar hábitos de vida mais saudáveis. No dia a dia, por exemplo, você pode comer carne vermelha, não tem problema, mas você não pode ficar muito obesa. A obesidade não deixa de ser um processo inflamatório. Então, o sedentarismo associado a uma dieta inadequada, hipercalórica, normalmente, né, vai predispor, a hora que essa mulher entra na menopausa, a ter uma incidência maior de tumor. E na hora de preparar, dê preferência para carnes magras e grelhadas, segundo os especialistas. Olha, o sorteio do concurso 1646 da Mega Sena, que será realizado hoje, pode pagar 50 milhões de reais para a aposta que acertar 6 dezenas. O sorteio será realizado em Osasco, a partir de 8h25 da noite, horário de Brasília. De acordo com a Caixa Econômica Federal, com o valor do prêmio, o ganhador poderá comprar 30 imóveis de 1,6 milhão cada, ou ainda 12 iates de luxo. Se quiser investir aplicando o prêmio de 50 milhões de reais na poupança, poderá se aposentar com uma renda de R$ 280 mil por mês.
o equivalente a mais de R$ 9,3 mil por dia. A Caixa Econômica Federal faz os sorteios da Mega Sena 2 vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio, em qualquer agência lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 2,50. A você que vai fazer aquela fezinha, boa sorte. Daqui a pouco eu volto com mais notícias para você. É já já. Paracatu realiza, Paracatu mostra. A administração municipal está fazendo uma gestão realizadora, que coloca Paracatu entre as cidades mineiras que mais se desenvolveram nos últimos 2 anos. Diversas obras e ações importantes acontecem por toda a cidade. E tudo isso é para você. Prefeitura de Paracatu. Com você, a cidade acontece. Minas Brasil Notícias, de segunda a sábado às 19 horas. Comunicado. A Justiça Eleitoral informa aos eleitores que as sessões eleitorais 189, 198 e 206 da Escola Estadual Afonso Roquete foram transferidas para a Escola Estadual Josino Neiva, situada à Rua Padre Josino, número 342, no bairro Bom Pastor. Michel Christian de Freitas, juiz eleitoral. Você ainda sofre na hora da depilação? Então conheça a Não Mais Pelo. A depilação duradoura para homens e mulheres mais moderna que existe. Depilação com sofrimento? Nunca mais. Não Mais Pelo. Líder mundial em fotodepilação. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Vamos falar de esporte. Hoje, quarta-feira, a bola rola pelo Campeonato Society do União. São 2 partidas válidas pela categoria Novos. Nesta quarta-feira, as 2 partidas serão válidas pela categoria Novos. Às 7h30, Casa Rubi e DVPA. Em seguida, Casa do Sanduíche e RR. E na edição de outubro do projeto Cine Clube Itinerante serão apresentados filmes em diversas escolas públicas de Paracatu. Além das exibições que contam com sucessos como Rio 2 e Tainá 3, os alunos das instituições de ensino também terão a oportunidade de participar das gravações de esquetes. Acompanhe os detalhes na tela. Nessa quinta-feira, a Escola Estadual Altina de Paula irá exibir 2 sessões do filme Tainá 3, às 9h50 da manhã e às 3h40 da tarde. O longa conta a história da índia Tainá, que fica órfã ainda bebê. A índia é criada pelo pajé e sonha em ser a primeira guerreira menina da aldeia. Tainá conhece Laurinha e juntas buscam informações da origem da índiazinha e lutam contra Vitor, um contrabandista de madeira que está por trás do desmatamento da floresta. Já no sábado, às 7 horas da noite, os paracatuenses terão a oportunidade de assistir no auditório da Escola Estadual Júlia Camargos ao filme Colegas. O longa é uma divertida comédia que aborda de forma inocente e poética coisas simples da vida por meio do olhar de 3 jovens com síndrome de Down, apaixonados por cinema. Um dia, eles resolvem fugir no carro do jardineiro em busca de seus sonhos. Será exibido no dia 28, às 8h30 da manhã, na APAI. Já nos dias 28 e 29 de outubro, 1h30 da tarde, os alunos da Unitec Escolas Integradas irão assistir ao filme Saneamento Básico. O longa, uma comédia política, propõe uma reflexão sobre o dinheiro desde o preço de itens em supermercado até distribuição de verba pública. A produção também aborda o incentivo à produção cultural e ao processo cinematográfico. Agora eu falo pra você da Central Elétrica. Lá tem padrão CEMIG completo com entrega imediata, onde você pode contar com uma excelente equipe e um ótimo serviço de teleentrega. Tem promoção na Central. Lâmpada espiral 45 watts de 43,11 por apenas R$ 31,20. Lâmpada espiral 23 watts de 13,65 por apenas R$ 10,95. Alicate universal de 18,95 por R$ 13,95. Escada metálica 5 degraus de 117,70 por apenas R$ 94,80. Escada metálica 3 degraus de 84,50 por apenas R$ 65,60. Nas compras com cartão, você pode dividir em até 3 vezes com desconto. Vai lá, fale com Vanderlei, o homem do descontão. Central Elétrica,
Seca, está na Praça Birbira Santana, ao lado da Caixa. E as lojas de carros seminovos comemoram alta nas vendas. O setor cresceu 7% no último mês. Além da facilidade do financiamento, a relação custo-benefício tem atraído muitos consumidores. Mas antes da compra, é preciso tomar alguns cuidados. Usados, mas nem por isso esquecidos. Cada vez mais os carros seminovos têm atraído os consumidores. O principal motivo, a comparação de preço. Com o fim da redução do IPI, imposto sobre produtos industrializados, o carro novo deixou de ser atrativo. Mas não é só isso. As financeiras e os bancos voltaram a dar crédito para a compra de veículos usados. Estava muito apertado do começo do ano até agora. Então isso tem facilitado muito a venda de veículos usados. Só em setembro deste ano, as vendas de seminovos cresceram 7% no Brasil, se comparado a agosto, e 6% em relação a setembro de 2013. Os veículos preferidos dos consumidores são os que têm até 3 anos de uso. Você compra o zero e chega ao longo dos anos, cai muito rápido o valor dele. Quando você vai vender, é uma tristeza, né? Você compra um carro hoje de 40 mil, você vai vender ele quase 30 mil. Outro motivo que atrai os compradores é que um seminovo de até 1 ano de fabricação já tem os novos itens obrigatórios de série, como airbag e freios ABS, mas com preços menores. Rodrigo procura um carro completo, principalmente com ar-condicionado por causa do calor. Nestas condições, o usado saiu mais vantajoso. Devido à demanda de acessórios que eu busco, se fosse um carro zero, ia ser um carro um valor bem alto, né? Então eu busco um seminovo com um valor um pouco mais baixo. A compra do usado, no entanto, exige mais atenção, principalmente quanto à procedência do veículo. O interessante é você ver a idoneidade de quem está vendendo, ou o particular, ou uma empresa, e uma série de itens que você tem que verificar. E esse carro pode ter tido envolvido, por exemplo, em algum tipo de sinistro que tenha dado perda total com o carro. Você tem que olhar se, numa eventual batida, se esse serviço foi bem reparado em relação à lataria, em relação à mecânica de suspensão, em relação a motor, por exemplo. Você pode ter um carro com a quilometragem muito avançada, que uma pessoa não idônea pode voltar a quilometragem. E é claro, é preciso ficar de olho na documentação. O carro tem que estar com a documentação em dia em relação ao IPVA. O proprietário tem que estar participando da venda com a assinatura da documentação. E tem que ver se existem alienação na documentação desse carro. Se esse carro não tem, por exemplo, uma busca de roubo, ou se ele não está formalizado lá perante a lei como busca e apreensão. E nós chegamos no final do Jornal da Cidade. Outras informações, 7 da noite do Minas Brasil Notícias com Renato Lopes. Fique agora com Balança Paracatu. Até o nosso próximo encontro. Tchau!